Olá, meu nome é Mayara Esteves, eu sou estudante de Letras na Universidade de Brasília e vim compartilhar um pouco sobre esse trabalho de iniciação científica que eu fiz sob orientação da professora Patrícia Nakagami e que se intitula Nesse trecho evitamos buzinar, considerações sobre literatura e psicanálise. Aqui eu considero que os encontros com os outros e as trocas que deles advêm compõem nossa experiência e colaboram para a produção dos sentidos que nos mantêm em movimento. Então, o isolamento e a dissociação desse coletivo, ao contrário, nos impulsionam para a anulação do sentido e a ruptura com o desejo. Isso posto, no meu trabalho eu parto da pandemia de Covid-19 para apontar dois momentos de crise dos sentidos na produção acadêmica em ciências humanas, pelo menos dos meus sentidos ou antes na minha produção. Então, eu revisito as formas de condução das pesquisas antes dessa emergência sanitária, repensando desde a finalidade da pesquisa e da própria crítica até a esterilidade teórica com a qual se deve construir os artigos. Além disso, eu aponto para a velocidade com a qual se tende a retomar as marchas nesse contexto imediato de retorno ao contato presencial e encaro a literatura e a psicanálise a partir de uma postura reparadora, né? Na medida em que as duas são instâncias de encontro, de movimentação dos sentidos e de permissão para esse retorno ao desejo. Para isso, eu me dediquei à crítica do Renato Giannini Ribeiro sobre o modo como são feitas teses em ciências sociais, ao conto Autoestrada do Sul, do Júlio Cortázar, e à hermenêutica da desconfiança, ali, a leitura paranoica e a leitura reparadora, bem como as suas relações com a literatura e a psicanálise, isso a partir da Yves Sedgwick, do Pierre Bayard, do Jean-Michel Rabaté e de Jacques Lacan. Assim foi possível pensar a crítica a partir da hermenêutica da desconfiança, que denuncia essa busca interminável por sentidos ocultos no objeto de estudo, né? Então, lê-se paranoicamente ou neuroticamente, um apontamento que eu faço sobre o texto da Sedgwick, com vistas a esgotar o objeto, né? Esgotar os sentidos do texto. Sobre isso, o Rabaté aponta que essas leituras todas produzem somente resultados que já estão de acordo com a teoria inicial, na mesma medida em que a Sedgwick questiona o que saberíamos então que já não sabíamos. Posto isso, são exploradas a literatura e a psicanálise a partir de seus traços reparadores, que permitem a exploração do próprio eu e o encontro, não a produção, de sentidos outrora perdidos. Uma vez que, conforme aponta o Bayard, a literatura não pode entregar sem mediação o saber que realmente não lhe pertence, e segundo Lacan, sobre a literatura do Poe, mas aqui aplicável à minha pesquisa, não se procura um sentido oculto que não há, mas acha-se o funcionamento do não saber exposto à linguagem literária. Por último, no conto fantástico Autoestrada do Sul, do Júlio Cortázar, acompanha-se a vida de motoristas dispostos nessas 12 filas quilométricas de carros e um congestionamento que durou meses. E, para além do confronto com o absurdo e com essas surpresas dessa nova configuração de vida, o texto é marcado por diversos momentos em que os motoristas, que estão fora dos carros, são expostos a essa justa cólera dos demais a partir de uma chuva de buzinas e xingamentos, por não terem deslocado o carro pelo 1 metro que o tráfego progrediu, né? Quando o engarrafamento é desfeito, aponta-se que nada mais se podia fazer a não ser entregar-se à marcha. Então, continuar andando com todo mundo. E aí eu concluo esse trabalho, portanto, com um pensamento acerca do ritmo com o qual voltamos à presencialidade após o isolamento social. A essa velocidade em que se exige voltar à vida, né? Paradoxalmente ameaçando aqui esgotá-la. Aqui eu não recuso a vida, pelo contrário, inclusive pensando em saúde mental, saúde pública, eu reflito o processamento dos conteúdos dessa crise, né? O processamento e o processo deles todos. E proponho pensar o fluxo de sentidos encontros em uma via de produção que não parece ser acostamento, retornos ou desvios. Obrigada por assistir.